Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, poderosa. A ideia de uma jornada de volta. E não é uma viagem física, com mala e tudo. É algo bem mais profundo, um retorno para um lugar de paz, de autoconhecimento. Pensa nisso como um convite, sabe? Para a gente olhar para o caminho que estamos trilhando na vida. E para começar, o material que a gente está analisando já chega com uma pergunta daquelas, bem direta. Uma pergunta que mexe com a gente, né? Existe satisfação com os resultados do caminho que foi percorrido até aqui? É um convite para parar e pensar com toda a sinceridade sobre a nossa própria jornada. E é aqui que a coisa fica interessante. A insatisfação não é vista como um fracasso de jeito nenhum. É mais como uma bússola interna, sabe? Um alarme que toca e diz: ei, essa direção não está levando para onde a gente quer chegar. Que é a paz. Basicamente, é um chamado para recalcular a rota. Ok, se é para mudar de rota, isso nos leva para a primeira grande decisão, a escolha do que a fonte chama de currículo. E o que seria isso? Pensa no currículo como nosso sistema de pensamento, o manual de instruções que a gente adota para viver. Se todo aprendizado busca transformar, escolher qual manual seguir é, sem dúvida, o passo mais importante. A lógica aqui é bem simples, na verdade. Os resultados não mentem. Se um jeito de pensar só está trazendo conflito, infelicidade, bom, ele mesmo está mostrando que não funciona. Fica claro, então, o convite para a gente considerar que o novo caminho pode sim levar a um lugar diferente. E essa citação é simplesmente genial, porque ela vai direto ao ponto. Tentar seguir dois sistemas de pensamento que são opostos é receita para confusão. É a mesma coisa que tentar ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como avançar, não tem mudança de verdade se a mente está puxando para dois lados. Então, se a mente está dividida, significa que ela está tentando escutar duas vozes diferentes, né? E é exatamente aí que a nossa análise aprofunda. Ela nos apresenta esses dois professores internos, cada um com um plano de aula, digamos assim, e cada um apontando para um destino completamente diferente. E o contraste entre eles é total. De um lado a gente tem o ego, o que ele ensina, conflito, medo, a sensação de estar em uma prisão. A aula dele é sobre separação. Do outro lado, o Espírito Santo. E o ensino dele é sobre paz, amor, liberdade. A aula dele é sobre união. No fim das contas, a escolha entre um e o outro é o que vai definir toda a experiência dessa jornada. Vamos olhar mais de perto o ego. A fonte é bem direta sobre ele. Diz que ele é um especialista em confusão, pura e simples. A voz dele é descrita como uma alucinação. Sabe como é? Promete um monte de respostas, mas no fundo só entrega mais dúvida, mais conflito. É aquele tipo de professor que, sinceramente, não tem a menor ideia do que está ensinando. Agora, do outro lado do espectro, a gente tem o Espírito Santo. E aqui a história é outra. Ele é apresentado como aquele guia que tem um propósito único, firme e inabalável. O ensino dele tem uma única direção, sem desvios. Tirar a mente daquela prisão do medo e levar de volta para a fonte de toda a paz e liberdade. Então, o ponto central é esse, né? Um caminho é baseado na força, na negação da nossa liberdade. O outro é baseado em compartilhar, em honrar o nosso poder de escolha. A decisão, no final, é bem clara, é entre um professor que aprisiona e um que liberta. Ok, mas como essa escolha interna toda se mostra na prática, no nosso dia a dia? Bom, a fonte nos mostra que um dos lugares onde essa batalha fica mais clara é na forma como a gente enxerga o nosso próprio corpo. E aí vem a pergunta, para que serve o corpo, afinal? Ele é um fim em si mesmo ou ele está aqui para servir a um propósito maior? A resposta que a gente dá para essa pergunta vai definir tudo. Vai definir se o nosso corpo se torna uma ferramenta de ataque ou um instrumento de paz. E aí estão as duas visões. Na visão do ego, o corpo é a casa dele, o quartel-general. É um instrumento para atacar e reforçar a ideia de que estamos todos separados. Já para a visão do Espírito Santo, o corpo é só uma ferramenta, um meio de comunicação, usado para justamente o contrário, para unir, para superar essa ideia de separação. E qual a consequência de usar o corpo segundo o manual do ego? Bom, ela é inevitável. Quando usamos o corpo como uma arma, acabamos reforçando a crença de que somos vulneráveis, de que estamos separados. E a doença então se torna o quê? A manifestação física dessa mentalidade de ataque. Agora, olha o outro lado da moeda. Quando o corpo é entregue a um propósito diferente, o de unir, de comunicar amor, aí ele se alinha com a verdadeira função da mente. E o resultado natural disso, segundo o texto, é a cura, é a saúde. Porque o propósito agora é um só, é íntegro. E tudo isso nos leva, claro, ao conceito de cura. Só que aqui tem uma virada importante.
A cura, neste contexto, é totalmente redefinida. Não é sobre curar o corpo, é sobre curar a mente. E essa é, talvez, uma das ideias mais radicais aqui. A fonte afirma com todas as letras que a doença não começa no corpo. O corpo é só a tela, onde os efeitos de outra coisa são projetados. Então, qual é a causa real? De acordo com esta visão, é uma mente em conflito, uma mente dividida. Todas as formas de doença, então, são vistas como um sintoma, um sinal de que a mente está tentando seguir aqueles dois professores ao mesmo tempo sem um propósito único. Sendo assim, o que é a cura, na essência? É um processo da mente. É a decisão de unificar a mente, de colocá-la sobre um único propósito, o do amor. É a escolha consciente de dizer chega e acordar daquele pesadelo de medo e de separação. E essa frase resume tudo de forma brilhante, né? A dinâmica inteira dessa jornada de volta, desse processo de cura, é isso. É uma troca que acontece na mente. É tirar o medo e colocar o amor no lugar. Simples assim. É isso que é corrigir a percepção. E com tudo isso, a gente chega ao destino final desta jornada. O que será que nos espera lá no fim do caminho, depois que o Guia da Paz é escolhido? Para ilustrar isso, a fonte usa uma metáfora lindíssima, a do filho pródigo. Pensa só, não importa o quão longe o filho foi, não importa os erros que ele cometeu ou o que ele achou que tinha perdido, para o pai, o valor dele nunca diminuiu. O filho, ele mesmo, sempre foi o seu maior tesouro. E essa mensagem, então, é trazida para um nível bem íntimo. O destino desta jornada toda é esse despertar. É a gente se dar conta de que cada um de nós é esse tesouro, que temos um valor que é nosso, que ninguém tira, que não muda. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta para a gente levar. Depois de fazer essa jornada interna, de voltar para esse lugar de valor, como será que o mundo lá fora se transforma? O que mudaria se cada pessoa que a gente encontrasse, a gente conseguisse ver nela esse mesmo tesouro? Fica claro que a jornada de volta para dentro é, na verdade, o caminho para enxergar o mundo inteiro com outros olhos.